Já recebi a última atividade de muitos de vocês, o CRUD usando BD4O, e pude evidenciar que vocês tiveram uma facilidade grande para produzir. Aliás, paralelamente ao recebimento das atividades, não recebi nenhum e-mail com dúvida sobre o assunto. E, sinceramente, essa facilidade da tua parte em usar essa nova tecnologia, em usar esse conceito tão diferente daquilo que você está acostumado, não me surpreendeu. Eu já esperava essa facilidade. Primeiro, porque banco de dados orientado a objeto é muito mais simples do que banco de dados relacional. O uso desse banco, ele é mais intuitivo, ele é mais direto, ele é mais aderente às ideias da orientação objeto, que é uma metodologia de programação que já está consolidada na nossa cabeça. E segundo, gente, você tem se provado ser peopleware com P maiúsculo, totalmente resiliente e aderente a novas técnicas e novas tecnologias. Portanto, amigos, parabéns! Na aula de hoje, eu trago mais dois projetos usando BD4O, mas não vou perder o nosso tempo aqui falando deles, não. Eu peço que você os abra, eu quero que você os leia, eu peço que você os interprete. Tenho certeza que você vai dar conta dele sozinho. Eu quero aproveitar o nosso encontro aqui para falar de algo mais importante. Aliás, hoje é uma aula muito importante, porque pela primeira vez no nosso curso, e já são 3 anos de curso, nós vamos deixar o processamento de dados de lado e vamos começar a abraçar o processamento de metadados. Vamos falar de conceitos que são acessíveis apenas a peoplewares com P maiúsculo, apenas aos peoplewares top, que é o conceito de reflection, que é o conceito de invoke. E metadados, reflection serão os assuntos das nossas próximas semanas de aula. Aliás, em breve estaremos pausando para merecidas férias e retornaremos em agosto falando exatamente destes assuntos. Então vamos lá, vamos começar com um velho conhecido nosso. Estou indo para o código. Lembra desse cara aqui, gente? Isso, exatamente, a nossa prova. Olha lá, um exercício que me permite navegar pela base de dados de livros. E assim eu vou indo, avançando, e eu posso voltar, e eu posso ir ao último, e eu posso voltar ao primeiro. Enfim, é exatamente o exercício da nossa prova. Eu não precisava mostrar o código, porque fizemos isso na prova com facilidade, eu publiquei a solução, mas eu vou querer mostrar o código só um instantinho para você, para encaminhar a nossa discussão. Pronto, solução navegando aberta, estou te mostrando a IHM e quero te mostrar o que eu fiz em cada um desses botões. Detalhe, eu procedi de uma forma e poderia ter feito isso usando outras alternativas. Deixa eu te mostrar como é que eu fiz isso. Olha, quando eu aperto o botão de ir ao primeiro, eu chamo um método getLivro passando como argumento 2. Por que 2? Porque ir ao primeiro é o botão 2.
Quando eu peço para ir ao anterior, eu chamo o mesmo getLivro, só que passando como argumento 3, porque o botão de volte ao anterior é o botão 3. Então percebam, qualquer um dos 4 botões vai me buscar um livro, método getLivro. E se eu pressionar o botão 2 de primeiro, eu passo como argumento 2. Se eu pressionar o botão 3, eu passo como argumento 3. Se eu pressionar o botão 4, que é o próximo, eu passo como argumento 4. E se eu pressionar o botão vá ao último, que é o botão 5, eu passo como argumento 5. Pois bem, prevejo dentro da minha DAO o método getPróximo recebendo esse argumento e verificando do que se trata. Então, olha lá, gente. Assim que eu entro no getLivro, eu tenho um switch aonde eu verifico se eu estou recebendo 2, 3, 4, 5. E mediante a minha opção, eu me desloco ao primeiro, ao anterior, ao próximo ou ao último livro. Entendida a minha solução? Eu creio que sim. Tranquila, muito parecida com o que você me apresentou na prova. De repente, na prova, você não usou como argumentos 2, 3, 4, 5. De repente, na prova, você usou P de primeiro, A de anterior, P de próximo, ou de repente você usou F de first, P de previous, N de next, L de last. Você pode ter usado qualquer outra informação, mas a solução não fugiu muito disso, não. Bom, gente, essa solução tá boa. Essa solução já é uma solução de Peopleware. Mas agora, por capricho, eu gostaria de eliminar esse switch case. Aí você fala, ô professor, não dá, rapaz. Esse switch case não dá para ser eliminado, professor. Por quê? Porque, professor, você tem 4 métodos distintos que você tem que executar mediante o pressionar de um botão. Quem falou que ia ser fácil? Eu falei que eu quero sumir com esse switch case. Não vai ser fácil. Ou melhor, não vai ser difícil, não. Essa altura do campeonato, nada para você é difícil. Mas vai ser diferente. Vai envolver recursos que você desconhece. Então agora eu vou fechar esse código, vou abrir um código didático, daqueles programinhas que eu trago sempre para mostrar a funcionalidade de alguns métodos e depois sim, eu volto à solução desse exercício sem switch case, ok? Então, vamos aprender alguns conceitos, alguns métodos novos da linguagem Java. Estou aqui com um novo projeto aberto. Para falar a verdade, o projeto é o projeto Estranho, está à tua disposição lá na aula de hoje, a aula 20. E apesar do nome, esse programa é um programa bem tranquilo. Aliás, um programa até babaca para um aluno de terceiro ano. O entendimento desse programa está muito aquém da vossa capacidade. Perceba, eu crio um objeto do tipo livro. Na sequência, eu seto a propriedade desses objetos com dados quaisquer. Olha lá, o título é título qualquer, o autor é um fulano qualquer, a editora é um Unisanta. Coloquei dados quaisquer e na sequência chamo 2 métodos. O método mostra título 1 e o método mostra título 2. Ambos recebem como argumento um livro. E pelo nome do método, dá para entender que ambos têm a função de mostrar o título de um livro. Vou executar para a gente confirmar a nossa suspeita. E, de fato, o programa
ou melhor, os dois métodos fazem a mesma coisa, exibem na tela o título do livro, que é título qualquer. Bom, deixa eu te mostrar o Mostra 1. Ô, professor, que bacana, hein? Gastando nosso tempo para mostrar um System Out Print LN. Gente, o Mostra Título 1 é elementar. Ele pega o título do objeto recebido como argumento, do objeto um livro, e exibe esse título para a gente, usando, para tanto, um simples System Out Print LN. Bom, você já deve estar desconfiado, e com toda a razão, de que o objetivo de estarmos aqui, o objetivo desse código é o método mostra título 2. E você está coberto de razão. Aliás, percebam que a assinatura do método já é diferente. O mostra título 1 recebe como argumento um objeto do tipo livro. O mostra título 2, ele pode receber qualquer tipo de objeto. Ele vai receber um objeto genérico, que pode ser um objeto do tipo livro. Então, isto já começa a ser mais interessante. Segundo, percebam, o método mostra título 1 tem 3 linhas. Se a gente excetuar o abre e fecha chaves, uma. O método mostra título 2 tem 17 linhas. Então, sem dúvida nenhuma, é um método mais elaborado. Sem sombra de dúvida, eu estou fazendo isso de uma forma mais sofisticada. Pois bem, percebam. Começo definindo dois objetos. Um objeto genérico e um objeto MTD. O objeto genérico, ele é do tipo classe. E, gente, um objeto do tipo classe serve para representar o quê, hein? Ora, não poderia ser diferente. Serve para representar uma classe. E qual classe ele vai representar? Ora, a classe do objeto que eu recebi como argumento. Então, como eu recebo objeto de qualquer tipo, genérico vai representar o tipo do objeto que eu recebi. Se o objeto recebido for livro, genérico é a classe livro. Se o objeto recebido for pessoa, genérico é a classe pessoa. Se o objeto recebido for um produto, genérico é a classe produto. E MTD? Ora, um objeto com o nome de MTD do tipo método só pode ser um objeto que representa um método. Bom, meus amigos, aí eu tenho um try-catch e, na verdade, a essência da aula de hoje são essas duas linhas. Então, vamos procurar ler essas duas linhas com atenção. E como eu sempre falo, quando se trabalha com programação orientada a objeto, eu sempre entendo melhor a linha se eu começar a ler a linha de trás para frente. Então, vamos ler essa primeira linha. Estou passando como argumento getTítulo, mas estou passando como argumento para qual método? Ora, para o método getMétodo. Ora, o que será que faz o método que recebe o nome de getMétodo? Ora, ele vai pegar um método, ele vai se apropriar de um método. Qual? Exatamente o getTítulo, que no caso é o método que eu quero. Agora, esse método getTítulo existe em qualquer classe? Não, existe apenas na classe genérico, ou melhor, na classe livro. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou me apropriando do método getTítulo,
da classe genérico. A classe genérico agora representa a classe livro. E a partir de agora, gente, o método getLivro da classe genérico, umLivro.getTítulo, passa a atender pelo nome de MTD. O método MTD representa agora o método getTítulo da classe livro. Pois bem, na linha seguinte, eu tenho um systemoutprintln, aonde eu estou trabalhando com MTD, aonde eu estou invocando, aonde eu estou executando esse método, que na verdade é o getTítulo. Ou seja, eu estou invocando o método getTítulo sobre o objeto que eu aqui recebi. Ok? Tudo bem? Então, eu estou executando o método getTítulo sobre o objeto recebido. Ô, professor, eu até entendi, amigo, mas que volta, hein? Que volta para fazer alguma coisa tão simples quanto você fez aqui na linha 1. Ora, no Mostra 1, você chamou um livro getTítulo e agora você deu uma volta danada para transformar MTD no método getTítulo para poder executá-lo. Professor, eu entendi, mas acho que não vou usar isso nunca. Acho que é muito trabalho e um trabalho desnecessário. Amigo, você tem toda a razão. Você tem toda a razão quando nós abordamos a técnica dentro desse programa. Lembra que esse programa é um programa didático. Ele está aqui só para te mostrar como é que funciona um método genérico, como é que funciona um objeto tipo método, ok? Agora, vamos voltar para o exercício navegando, aonde o nosso objetivo era eliminar aquele switch case. Eu tenho certeza que depois que você analisar a solução navegando que eu estou prestes a te mostrar, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião e eu tenho certeza que você vai ficar meio embasbacado, achando isso maravilhoso. Vamos lá? Agora eu estou te mostrando a segunda versão do Navegando, que eu intitulei de Navegando Top. Vamos ver o que mudou. O que mudou na IHM? Quando eu aperto o botão Vá para o primeiro, ao invés de passar o número do botão 2, ou ao invés de passar um argumento qualquer, na verdade eu poderia passar um argumento qualquer, eu estou passando o argumento first. Acho que você já percebeu que quando eu aperto o botão de anterior, eu estou passando como argumento previous. O próximo, next, e o último, last. Aí você vai falar, professor, passa como argumento o que você quiser. Isso é apenas um diferencial para eu, na hora do switch case, saber o que eu devo executar. Então, professor, passa o que você quiser. Você está certo, amigo. Você está certo. E acho que você entendeu que eu estou passando exatamente como argumento o nome dos métodos que eu devo executar em cada caso. Você percebeu isso? Isso não foi por acaso, isso foi proposital. Vamos para a DAL agora. E lá chegando na DAL, o conecta não me interessa, o desconecta muito menos, o gera result set muito menos. Cheguei no getLivro. Tal qual o meu exemplo, eu criei aqui o raio do objeto MTD,
que vai representar um método. Acho que você já começa a perceber o que eu estou querendo fazer. Como argumento, eu recebi o nome do método. Ora, o objeto MTD vai representar quem? Vai representar exatamente o método desejado. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou capturar o método que eu passei como argumento. Eu vou capturar o método first, prévio, next, last, dependendo do argumento recebido. E lembre-se, esse método pertence a quem? Pertence à classe result7. Então, olha lá, estou capturando a classe do meu result7 e recuperando, me apropriando de um dos métodos dela. Qual? Do método OP. E na sequência? Na sequência, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o invoke desse método. Estou invocando o método sobre o objeto desejado, sobre o result7 que eu tenho. Detalhe, last, first são métodos booleanos. Mas perceba que o invoke pode ser utilizado para acessar qualquer método. Ainda há pouco, no exemplo passado, eu acessei o método getTítulo, que é string. Então, o invoke ele vai me devolver um dado condizente com o método que eu estou invocando. Ora, ele vai me devolver um booleano, ora ele vai me devolver um string, ora ele vai me devolver um int. Depende da natureza do objeto MTD. Depende do método do qual eu me apropriei. Nesse caso, o método é booleano. Os métodos me dão um retorno true e false. Então, é por isso que eu estou tipando o retorno do método como booleano. E se eu obtiver sucesso, ou seja, caso eu tenha um true, significa que eu consegui o deslocamento. E aí eu seto as propriedades do livro com as propriedades aqui da leitura que eu fiz no meu result7. Certo? Gente, fala a verdade. Bacana, né? O Cordello até diria de arrepiar. Né? Bacana. O switch case desaparece e eu tenho todo ele em uma única linha. Creio que eu consegui te mostrar a utilidade desse tipo de recurso. Agora, apesar de acreditar que você esteja entusiasmado com o que aprendeu, você não consegue imaginar o proveito que nós vamos tirar desse conhecimento. Mas para isso você vai ter que aguardar até a próxima aula. Você vai ficar aí no suspense, na ansiedade por uma semana. A boa notícia: não tem atividade para essa semana. Até porque você tem um benchmark grande, pesado para me entregar. E uma outra atividade que boa parte de vocês já me entregou, que é o CRUD usando banco de dados orientado ao objeto. Gente, esperem, nós vamos usar demais esse tipo de recurso. Até a próxima!